Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Hoje eu vou falar sobre a segunda vinda de Cristo, né? E como as nações serão julgadas por Cristo quando ele pisar na terra. E também como será a prisão de Satanás nesse período. Existem cerca de 400 profecias que se cumpriram já por ocasião da primeira vinda de Cristo. E 1800, segundo alguns estudiosos, 1800 profecias que falam da segunda vinda de Cristo. Como eu já havia falado lá em Judas, verso 14, você vai ver, né? Já desde Enoque, quando ainda Adão era vivo, Enoque, que é o sétimo descendente da linhagem de Adão, ele fala: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, quando ele tem essa visão lá no começo da criação, ele já viu Jesus voltando a segunda vez em glória com os seus anjos e com a sua criação. Como eu havia falado no vídeo anterior, muitas nações foram destruídas na Batalha do Armagedon e outras poupadas. Por que, pastor, outras foram poupadas? Se você olhar lá em Mateus 25, verso 31 até o 34, no verso 41, no verso 46, Joel 3, verso 1, você vai ver que assim como aconteceu aqui na Terra, repare bem que eu vou dar um exemplo aqui da Terra. Em 1990 nós temos a ONU, a Organização das Nações Unidas. Em 1990 eles foram determinar uma guerra contra o Iraque, que ficou conhecida como a Guerra do Golfo, e muitas nações que pertenciam à ONU foram até essa guerra e outras se colocaram no modo neutro, não nem apoiaram e nem deixaram de apoiar a ONU, só que não entraram efetivamente na guerra. E naquele dia, na Batalha do Armagedon, muitas nações farão da mesma forma. Algumas nações se tornarão neutras durante o período dessa guerra. Então, como elas não atacaram Israel, não tentaram destruir Israel, então Cristo poupará essas nações assim como foi. Só que eu acredito também que algumas nações já estão condenadas ao fracasso. Como assim, pastor? Se você pegar a Alemanha de Hitler na Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945, você vai ver que Hitler, obcecado pelo arianismo, né, pela sua ideologia, ele matou cerca de 6 milhões de judeus. Então, é uma nação que já tem um precedente contra o povo de Israel. Nós vemos também outras nações, como Rússia, nações da Polônia e principalmente as nações árabes, né, que lutam com grande força contra Israel. Essas nações elas lutam de forma muito estridente contra o povo judeu. Então são nações que Cristo provavelmente exterminará quando ele voltar, tá? Algumas nações elas são neutras ou até ajudam o povo judeu. E aí a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 25, verso 31 a seguir, fala lá que eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui forasteiro e me hospedaste. Quando a Bíblia fala isso, está se referindo às nações, né? Que depois da diáspora, que é diáspora, pastor, em 132 depois de Cristo, quando os judeus se espalharam pelo mundo, eles montaram colônias em alguns países. E alguns países apoiaram a criação do novo bloco ou da nação judia em 1948, quando voltou a ser um estado novamente, deixou de só as pessoas estarem vagando pelo mundo, mas terem de novo uma parte da sua terra para poderem morar. E aí nós vemos grandes colônias de judeus no mundo, como no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e outros países que apoiam e auxiliam esse povo. Então essas pessoas, elas provavelmente, essas nações serão abençoadas no reino milenar de Cristo. Outra coisa, a prisão de Satanás. Satanás será preso por 1000 anos para que o reino de Cristo na terra seja efetivado, tá? Então, por 1000 anos, ele vai ser preso. Mas aí nós vemos lá na Batalha do Armagedon que Jesus, quando desceu no Monte das Oliveiras,
ele matou a besta e o falso profeta. E quando ele fez isso, onde estava o diabo? O diabo não é besta, né? Ele estava fugindo, tentando fugir. Mas aí lá em Apocalipse, capítulo de número 20, no verso 1 a seguir, eu vou ler aqui com vocês, nós vamos ver o que aconteceu com o diabo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrando ele por 1000 anos. Então, enquanto o diabo tentava fugir da batalha direto com Cristo, um anjo mandado por Deus, ele vai e prende Satanás por 1000 anos, para que ele não atormente a terra ou as pessoas aqui da terra, tá? Isso aí começa a ser o grande período do reino de Cristo. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo, que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal. E no próximo vídeo eu falarei sobre o reino milenar de Cristo, para que serve, como será, e nós entenderemos um pouquinho mais os mistérios deste livro que é o Apocalipse. Espero que tenha gostado e até uma próxima vez.